Vamos lá, continuando. Tenho essas reações que eu coloquei para vocês. Essa primeira, eu tenho Al, que é o nosso alumínio, oxigênio, hidrogênio e cloro. Lembrando que eu tenho que reconhecer primeiro quais são os elementos que aparecem. Alumínio, cloro, hidrogênio e oxigênio. Antes da seta, eu tenho 2 alumínios, 3 oxigênios, 1 H e 1 Cl. Depois da seta, eu tenho 1 alumínio. Quando não aparece nenhum número é porque é 1. Eu tenho 3 cloros. Esse meu 3 ficou estranho. Tenho 2 hidrogênios e 1 oxigênio apenas. Podemos ver que a única coisa que está balanceada aqui na história é nada, tá tudo ao contrário. Ixi, eu escrevi ao contrário aqui, tá? Só pra não ficar confuso. Então, vamos lá. Tenho que balancear. Por quem que eu vou começar? Regrinha lá do M-acho. Vou falar macho, não. Quem é que é metal? É o alumínio. Então, ele vai ser o primeiro. Depois, eu venho pro ametal, que é o cloro. Como que eu vou saber isso, professora? Tem que relembrar um pouquinho a tabela periódica. Todo mundo que tá à direita da tabela, direita não, à esquerda, é metal. Todo mundo que tá à direita é ametal. Foi mal porque eu tenho dificuldade com direita e esquerda. Oxigênio é o nosso último, então aqui ele é o nosso quarto. E o hidrogênio é o terceiro. Vamos começar pelo alumínio. Eu tenho 2 alumínios aqui e 1 alumínio aqui. Como a gente fez nos outros exemplos, esse 2 vem pra cá e esse 1 vem pra cá. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 1, 1. Vamos pro cloro. O cloro eu tenho 1 aqui, mas eu tenho 6 aqui. 2 vezes 3 é 6. Então, tem que aparecer esse 6 de alguma forma antes da seta. Qual o número que multiplicado por 1 dá 6? É ele mesmo. 6 vezes 1, 6. Cloro, tá certo. Depois, nós vamos pro hidrogênio. Onde que eu posso ainda mudar números? Eu só posso mudar esse coeficiente. Eu não posso colocar aqui, não posso colocar aqui no meio, até porque não tem nem como. Então, aqui eu tenho quantos hidrogênios antes da seta? 6 vezes 1, 6. Quantos hidrogênios vão ter que aparecer depois da seta? Tem que aparecer 6 também. Qual o número multiplicado por 2 que dá 6? Perdão, então, tilt aqui. 3 vezes 2, 6. Então, eu tenho 6 antes da seta, 6 depois da seta. Professora, você já colocou todos os coeficientes. A gente só verifica o oxigênio, porque, como eu disse, ele é o último, para ver se está tudo certo. Tenho quantos oxigênios aqui? 1 vezes 3, 3. 3 vezes o 1, que está aqui, 3 também. Equilibrou-se. Não posso colocar número aqui no meio, não posso modificar esses coeficientes, só posso mudar não posso modificar os índices, eu só posso modificar os coeficientes. Vamos lá. Nesse meu exemplo aqui, eu tenho o S, que é o enxofre, que é um ametal. Eu tenho o Na, que é o sódio. Tenho o oxigênio e tenho o hidrogênio. Na, S, oxigênio e hidrogênio. Antes da seta, eu tenho um Na. Depois da seta, quando não aparece nada é porque é 1. Lembrando que é Na, o A minúsculo. Aqui eu tenho quantos? Eu tenho 2. Beleza? Tenho quantos enxofres? Tenho um enxofre de cada lado. O enxofre tá ok, mas ele provavelmente vai mudar.
Hidrogênios, eu tenho um hidrogênio aqui, tenho 2 aqui. Tá errado, né? Tá desequilibrado. E eu tenho quantos oxigênios? Eu tenho 3 oxigênios aqui, mais um aqui. 3 mais 1, 4. 3 mais 1, 4. E aqui eu tenho só 1. Mais, opa, tenho 1 aqui, mais 2 aqui. Eu tenho 3. Ih, galera, tá tudo desequilibrado aqui. Por quem que eu vou começar? M, acho. Quem que é um metal aqui na história? É o Na. Depois a gente vai pro enxofre. Depois a gente vai pro hidrogênio. E pela regrinha, por último, oxigênio. Beleza? Na, eu tenho 2 aqui e 1 aqui. Esse 1 vem pra cá e esse 2 vem pra cá. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2, 2. Na tá show, show. Enxofre. Enxofre eu tenho 1 aqui, vou colocar 1 aqui, só pra ficar igual, porque 1 vezes 1 é 1. Então, tá tudo certo. Hidrogênios. Hidrogênios. Eu tenho 2 aqui. Quantos hidrogênios eu tenho depois da seta? 2 vezes 1, eu tenho 2. 1 vezes o 2, 2 também. Já coloquei todos os coeficientes, eu olho só se o oxigênio tá certo. Eu tenho 1 vezes 2, 2, mais 2 vezes 1, 4. 2 mais 2, 4 oxigênios. Aqui eu tenho 1 vezes 3, 3, mais 1 vezes 1 aqui, 3 mais 1, 4. Então, tá batendo. Tenho que olhar todo mundo para ver se tá certo. Senão, minha equação não tá balanceada. Beleza? E por último, essa equação. Eu tenho o Ba, tenho o oxigênio, tenho o hidrogênio e tenho o nitrogênio. Tenho o Ba, tenho o nitrogênio, o oxigênio e o hidrogênio. Professora, eu tenho parênteses aqui. O que eu posso fazer? Eu aconselho vocês a tirar esse parênteses, como se fosse chuveirinho. Aqui não tenho, esse parênteses não tá multiplicando todo mundo, eu tenho que levar em consideração todo mundo que tá no parênteses. Esse 2, ele vai multiplicar esse 1 do nitrogênio, então vai ser BaN2, e o oxigênio, 2 vezes 3, 6, ó, 6. Então, ao invés desse composto aqui, a gente vai considerar esse composto aqui. Tudo bem? Só para não ficar com dúvidas. Por quem que a gente vai começar? Bário é metal. Nitrogênio é ametal. Macho, metal, ametal. Carbono não tem nessa equação. Hidrogênio, terceiro. E por último, oxigênio. Bário. Quantos bários eu tenho aqui? Eu só tenho 1. Esse 2 aqui só multiplica a galera que tá dentro do parênteses. Bário eu só tenho 1. Tenho um bário antes e um depois. Só para não ficar confuso, coloco um aqui. Então, 1 vezes 1, 1 vezes 1 que tá aqui, 1 também. Bário foi. Agora, vamos pro nitrogênio. Quantos nitrogênios eu tenho? Tenho 2. 1 vezes o 2, tenho 2. Beleza? Aqui eu tenho H, que é 1. Aqui o nitrogênio eu só tenho 1 também. Então, para ficar igual, qual o número que multiplicado por 1 dá 2? Ele mesmo. 2 vezes 1, 2. 1 vezes o 2, 2. Ok? Vamos para o hidrogênio. Hidrogênio aqui eu só tenho 2. 2 vezes 1.
depois da seta, tem que rolar esses 2 hidrogênios, para ficar bonitinho. 1 vezes 2, 2. Beleza? E para concluir, para dar certeza que tá todo mundo certo, a gente confere o último do contra, que é o oxigênio. Quantos oxigênios eu vou ter aqui? 1 vezes 4, 4, mais 2 vezes 3, que é 6. Então, 4 mais 6, que vai ser 10. Então, eu tenho 10 aqui antes da seta, eu tenho que ter 10 depois da seta. 1 vezes 6, então, eu tenho 6 oxigênios aqui, mais, sigo mais, 1 vezes o 2, que é 2, e 6 mais 2, 8. Para bater os 10 que eu tenho que ter no igual antes da seta, faltam 2. Já tenho 2 aqui, então eu só coloco 1 aqui para cumprir tabela, porque 1 vezes 2 é 2. Então, 6 mais 2, 8 mais 2, 10. Todo mundo balanceado. Professor, isso é muito difícil. Não, a gente tem que só desmembrar, ter calma e fazer um por um, ok? Só para complementar aqui, voltando nesse último que eu esqueci, que eu pulei ele com vigor. Nessa minha equação, para não ficar tão difícil, como é um método de tentativa, a gente não vê outros métodos do ensino médio, mas método de tentativa, a gente pode inverter algumas coisinhas aqui, porque o objetivo é que seja igual a quantidade de átomos antes e depois da seta. Tudo bem? Só por desencargo, para não ficar uma fração muito grande aqui, porque se a gente fizesse pelo método que eu expliquei, a fração vai ficar muito grande, vai ficar 5/4. Então, o que eu posso fazer? Eu posso inverter aqui o nitrogênio e o oxigênio. Sempre o nitrogênio e o hidrogênio, perdão. Sempre o oxigênio é por último, então ele vai ser o terceiro aqui. Nessa minha equação eu tenho nitrogênio, hidrogênio e oxigênio, beleza? Então, vou inverter aqui e vocês vão entender o porquê. Quantos hidrogênios eu tenho antes da seta? Eu tenho 3. E depois da seta eu tenho 2. Para ficar bonito, para ficar igual, eu vou pegar esse 3 que tá aqui. Vou colocar aqui. 3 vezes 2. 3 vezes 2, 6. Qual o número que multiplicado por 3 dá 6? 2. 2 vezes 3, 6. Então, eu tenho 6 antes da seta e 6 depois da seta. São 6, tá? 6. Então, tá tudo certo. Agora, eu vou pro nitrogênio. Tenho quantos nitrogênios aqui antes da seta? 2 vezes 1, 2. Depois da seta tem que ter a mesma quantidade. Não aparece nada aqui no NO, nem no N, nem no O. Então, é porque é 1. Aqui também é 1. E aqui no NH3 também é 1. Não posso mudar esses números, eu estou colocando para ficar mais fácil. Tenho 2 nitrogênios aqui antes da seta. Depois da seta tem que ficar igual. 2 vezes 1, 2. Então, nitrogênio foi. E por último, oxigênio. O único lugar que eu posso colocar número ainda é aqui no O2. Então, eu vou ver em todo mundo onde já aparece oxigênio e vou somar. 2 vezes 1 é 2, mais 3 vezes 1 é 3. 3 mais 2 é 5. Tenho que ter 5 depois da seta, só que eu já tenho 2 antes da seta. Como que a gente faz? O mesmo esqueminha dos exemplos anteriores. 5 é o que eu preciso e 2 é o que eu já tenho. Então, aqui vai ficar 5 meios. Por quê? 5 meios vezes esse 2, meu 2 vai simplificar e vai ficar no final 5. Vou ter 5 antes da seta e 5 depois da seta. Tudo bem? É isso.